Fala galera, tá entrando no ar mais um episódio da entrevista com os aprovados do Time Foco 2023. Vai ter gaúcha meio paulista virando agora carioca, aprovadíssima na Medicina UERJ. Fica comigo que depois da vinheta você vai conhecer a jornada da Vitória Bica. Com vocês, Vitória! Muito extrovertida, já deu várias entrevistas, já. Tá confortável com os holofotes. Super, em casa. Vitória, conta essa treta aí, por favor, do Sul, São Paulo e veio parar no Rio. E já tem uma irmã em Niterói, eu esqueci essa parte. Vai, dá uma situada na galera. Quem é a Vitória Bica regionalmente Brasil? Viajada, né? Eu nasci em São Leopoldo. E a minha irmã já tinha nascido lá, todo mundo. E aí meus pais foram pra São Paulo por causa da empresa, pra aquele negócio, né? Vou pra São Paulo pra trabalhar, que as oportunidades, aí eles foram. Aí voltaram pro Sul pra eu nascer, bairrista, né? E depois voltaram pra São Paulo de novo. Então, São Paulo a vida inteira, eu cresci lá, estudei lá sempre. Sotaque paulista. E aí, meu? Tem? Tem. Ai, que péssimo. Não queria, tem. Não, mas nada a ver, ué. Mas tem. Você esqueceu que eu sou casada com paulista? Não tem como não reconhecer. É nóis. Mas tudo bem. Mas eu não falo assim, comendo igual paulista, não. Não, comendo é difícil, que aí é paulistano. Paulistano muito, raiz. Muito... Ele fala assim, comendo, porque... Não dá, né? Não dá, desculpa. E eles odeiam carioca, mas... Poxa. Não, muito mais gostosinho de ouvir do que um comendo. Viu, eu falo. Desculpa os paulistas, mas não tem como. Você é mais que nem Rodrigo. Você é paulista, mas que tem um sotaque, às vezes, que lembra mais o interior. De vez em quando solta um porta. De vez em quando. De vez em quando, entendeu? O Rodrigo também. Então, aí eu gosto mais. Fica mais legal. Melhor do que um comendo, né? Comendo é foda. Não dá. Firmeza. Aí, como é que daí, de São Paulo, surgiu a história de Rio de Janeiro? Então, porque a minha irmã queria medicina, né? Corre na família, pelo jeito. Aí, ela sempre quis passar em São Paulo, claro, pra ficar em casa. Mas, como é muito difícil, ela começou a dizer, não, se eu passar na China, eu vou pra China, entendeu? Não tem essa mais, porque meus pais queriam que ela ficasse. Aí, jogou pro SISU. Ela até chegou a fazer biomedicina lá no Sul, como um plano B, assim, mas ela não gostou, ela... Não é pra mim, não aguentava a distância, ainda mais pra fazer uma coisa que ela não queria. Aí, no outro SISU que teve, ela colocou no Rio e passou pra UF. Aí ela foi. E ela ainda faz ou ela já tá formada em medicina na UF? Não, ela já tá formada desde 2017. Uhum. Aí ela trabalhou um tempo pra se estabelecer e agora ela tá fazendo residência. Ou seja, foi a primeira pessoa que abriu a porta do estado do Rio de Janeiro pra você. E aí, Vitória, você como, né, enfim, moradora de São Paulo, via em São Paulo muitas oportunidades de universidades públicas com curso de medicina. Uhum. É FAMEMA, é FAMERP, é Unifesp, é Unesp, é a USP, é a Unicamp. São muitas opções, mas com N peculiaridades. Uhum. São Paulo é um estado que ainda mantém muito a coisa da tradição dos vestibulares próprios, né? Gosta de ser o diferente, gosta de bancar que para entrar aqui é mais difícil do que, né? Nós somos, assim, exclusivos e blá blá blá. Para alguns pode parecer como mais opções, mas para outros pode dar uma assustada, porque assim, o vestibular da Unicamp é completamente diferente do vestibular da FUVEST, que por sua vez é completamente diferente do vestibular da Unifesp, e quando a gente fala de, por exemplo, uma preparação em paralelo, Enem e UERJ, cara, as peculiaridades em termos de conteúdo, de edital, são mínimas. É mais uma adequação da estratégia de prova, mas são detalhes, é muito administrável, como você percebeu ao longo do caminho. Mas quando a gente fala de um aluno que quer se preparar ao mesmo tempo para o Enem, para a UERJ, para a FAMERP, para a Unicamp e para a FUVEST, aí já começa a virar o famoso pau de dar em doido. E o que parece que é melhor porque o leque abriu, muitas vezes pode virar, assim, a pior decisão da vida. Então eu queria muito que você compartilhasse nessa entrevista um pouco do que foi essa tua experiência na jornada de vestibular,
Quantos anos de vestibular? Quando você começou, o que você tinha em mente e o que foi mudando ao longo desse processo até acabar terminando nessa aprovação da UERJ? Muitas coisas, meu Deus do céu. Bom, eu fiz 7 anos, né? 7 anos de vestibular, batendo a cabeça, porque era isso que eu queria mesmo, não pensava em fazer mais nada. E quando eu decidi que eu queria, eu nem falei pra minha mãe, porque eu tinha muito a referência da minha irmã como a inteligente da família, assim. Então eu não aparecia muito, assim, mas acho que é também porque eu era mais quietinha, eu vivia mais no meu mundinho. Aí. Só que eu era boa na escola, sabe? Pros meus professores, eu tinha muita chance. Eles sempre me falavam isso. Nossa, eu tenho certeza que você vai conseguir. Aí, então, eu nem contei pra minha mãe quando eu decidi, né? Ela só sabia que eu ia fazer vestibular, mas ela não sabia pra quê. Eu me inscrevi e eu sempre fui muito fixa, até nem sei porquê, em fazer FUVEST, Unicamp e Enem. Eu sempre fazia essas 3, FUVEST, Unicamp e Enem. Eu não fazia Unesp, eu não fazia Unifesp, eu não sei porquê, eu sempre fazia só essas 3. E aí, a prova era muito difícil, eu não conseguia ver uma evolução tão grande assim, talvez estivesse fazendo alguma coisa errada, né, provavelmente. E aí, em 2019, eu tava aqui no Rio, em Niterói, na casa da minha irmã, e eu vi uma chamada, acho que foi na RJTV, falando que ia abrir as inscrições da UERJ. Aí eu falei, nossa, nunca fiz esse vestibular, né? Como será que é? Eu já tinha ouvido falar que tava em crise, que a faculdade ia quase fechar. Mas aí eu perguntei pra minha irmã, será que vale a pena eu fazer? Porque ela morava aqui, né? Aí ela falou que tava se reerguendo, que muitos amigos dela pensavam em fazer residência lá. Eu falei, tá bom, eu vou fazer. Era o exame de qualificação. Foi o último discursivo que teve. Aí eu fiz o exame de qualificação e eu acertei 46 já no primeiro. Eu nem precisei fazer o segundo. E isso nunca tinha acontecido antes. Eu nunca tinha passado por uma prova e atingido uma pontuação que eu poderia, sabe, que eu pudesse falar, nossa, eu posso conseguir mesmo. Porque eu tava sempre na FUVEST, Unicamp e Enem. E eu não tava conseguindo evoluir. Então, eu fiquei muito animada. Aí, eu comecei a estudar pro discursivo, sozinha, né? Porque eu fazia um cursinho presencial. E não tinha. Lá em São Paulo. Não tinha. A preparação de discursivo era mais Unicamp, FAMERP, essas aí, de São Paulo mesmo. Ninguém ensinava técnica de padrão de resposta para a UERJ, especificamente. Ninguém. Eles achavam que o sapato 39 ia caber em todos os pés e vambora. Aí eu pegava a prova e muitas vezes eu trazia pro professor. Mas eu sentia que nem ele conseguia me ajudar. Tipo, ele olhava a pergunta e ele falava, nossa, essa pergunta é muito específica, você teria que responder muitas coisas. Porque eu acho que ele ao contrário, Exato, ele não estava familiarizado que a resposta é direta, assim. Sim. A não ser que tenha um explique ou alguma coisa assim. Mas mesmo assim, você tem que focar uma coisa muito concisa. Exato. E eles não sabiam, porque a Unicamp, por exemplo, que eu cheguei a fazer a segunda fase esse ano, é uma injeção, entendeu? Aquela bíblia que você tem que botar na resposta. Então, eu fazia as provas sozinha e consultava os professores. E eu percebia que, por mais que eu achasse questão difícil, ou que eu falasse, não sei muito bem o que eu ia botar aqui, quando eu pegava a resposta pra ver, eu falava, nossa, mas eu sabia esse conteúdo. É possível que eu consiga chegar nesse raciocínio. Eu acho que essa prova discursiva é pra mim, eu acho que eu vou conseguir fazer. E aí eu meio que, eu não negligenciei nem a Unicamp, nem a FUVEST, mas eu meio que voltei minhas energias mais pro Enem e pra UERJ, porque eu achava que eu tinha uma grande chance. Falei, meu Deus, eu posso passar nessa prova. Eu achei que eu fosse capaz, e isso foi muito gostoso, assim, de sentir. Aí, passou a Unicamp, a FUVEST, Enem, e o resultado, tipo... Eu melhorava mais no Enem. Nas outras, eu evoluía, mas era muito pouco, assim. E eu melhorava mais no Enem, que tinha o SISU, então dava pra jogar pra várias, né? Mas aí eu fiquei focando na UERJ, assim, e fiz a prova. E eu tirei 85. E eu acho que o corte era mais ou menos isso, que é agora, 91, 90,25, alguma coisa assim. E quando eu vi que eu não ia passar, né? Mas eu falei, meu Deus, eu nunca cheguei tão perto na minha vida. E já era 2019, meu primeiro ano de vestibular foi 2016. E eu nunca tinha chegado tão perto, sabe? Eu fiquei muito feliz de ver que eu poderia, assim. Foi a primeira vez que eu falei, nossa, eu acho que eu consigo passar nesse negócio. Parece que eu não consigo, mas eu acho que eu consigo. Isso me deu bastante... Eu fiquei triste, né, claro. Mas era a primeira vez que eu tava fazendo aquela prova. Era a primeira vez que eu fazia uma prova discursiva. Renovou as esperanças. Você que já não era mais novata de vestibular, mas ainda se via muito, cara, estagnada, não evoluindo, ainda dissipando energia, se dividindo entre editais
bem discrepantes, porque esse era um erro. Uhum. Era Enem, FUVEST e Unicamp. Cara, gente, eu sei que muitos pais que vão estar assistindo essa entrevista, talvez pela falta da expertise no que é o vestibular de medicina, se perguntem, gente, mas por que essa mulher tá falando isso? Eram 3 universidades excelentes, 3 oportunidades incríveis. Tá, mas toda oportunidade vem junto com boleto, né? Ou seja, você tem uma cota ali para pagar em termos de investimento, de estratégia, e as escolhas estavam dissipando muito a sua energia. Uhum. E aí, quando vem a UERJ, você fala assim, cara, eu acho que se eu mudar meu foco e me concentrar nesse desafio, vai dar bom. Só que veio a pandemia Já era. e a discursiva foi botada no bolso por 3 anos. Quando você bateu pertinho, você descobriu a UERJ, você percebeu que aquela prova discursiva era uma possibilidade muito maior do que a FUVEST e Unicamp. A chance de um aluno bem preparado ser aprovado na UERJ comparado a ser aprovado na FUVEST e na Unicamp, gente, é muito maior, real. Às vezes, inclusive esse ano, a prova da UERJ, a discursiva da UERJ vai cair no mesmo dia de uma das provas da Unicamp. Isso tinha acontecido ano passado, que caiu no mesmo dia da FUVEST. Graças a Deus. Aí E vira e mexe, isso acontece. Uhum. Então, você abriu mão da FUVEST pra fazer a UERJ e hoje tá aprovada. E uma aluna veio me perguntar isso, Carol, eu já faço Unicamp há 5 anos, mas eu não evoluo, eu não vou bem. Eu estudo pra Enem, pra UERJ, pra FAMEMA e pra Unicamp. Eu falei, e aí, você vai fazer essa besteira de novo? Não, né, cara, eu tenho que escolher a UERJ, né? Eu falei, é óbvio que você tem que escolher a UERJ. Tipo, ainda mais esse ano que as discursivas voltaram, e é uma aluna também que já tá tentando há muito tempo. Uhum. E ela falou, tá bom, era só isso que eu precisava ouvir, eu sei que é isso que eu tenho que fazer, mas eu só queria esse aval, né? Então, você, quando percebeu que ali tinha uma luz no fim do túnel, veio a pandemia e desmoronou com tudo, entre aspas, né? Você teve que se readaptar de uma forma brutal e num momento mundial muito delicado, lockdown, tudo de perna pro alto, medo, morte, insegurança, uma irmã médica. Conta um pouquinho como é que foi essa reviravolta aí desses 3 anos de pandemia. Bom, eu vi que eu tinha conseguido chegar perto, né? No final de 2019. Aí, no começo de 2020, eu falei, não, eu vou começar. Aí, eu vi que tinham coisas na prova. Por exemplo, caiu uma questão de inibidores. A última questão da prova, eu acho. Eu nunca tinha ouvido falar daquilo. E eu fazia o cursinho de São Paulo, entendeu? Eu nunca tinha ouvido falar daquilo. Inibidor de cadeia respiratória, não, mitocondrial? Inibidor competitivo, de proteína, essas coisas. Ah, já lembrei da questão. Eu Inibidor enzimático. Sim, e acho que tinha até um pouco de KM na pergunta. Sim. Eu li aquilo e falei, gente, eu vou ter que deixar em branco isso aqui. Isso que a Vitória falou, na moral, cara, eu queria que vocês prestassem muita atenção. Sabe por quê? Como os vestibulares de São Paulo são tidos como os mais difíceis e concorridos, eu já esbarrei com muito aluno aqui do Rio que deita pro vestibulando de São Paulo falando assim, ai, mas eles devem saber muito mais química e biologia com a gente. Eu falo, queridos, eles não têm o foco medicina. Quer dizer, depois tiveram, porque o online foi pra lá e tal, mas não tinham, né, na época que isso começava. Ai, porque eles vão vir aqui fazer a prova da UERJ, vão roubar todas essas vagas. Eu falei, você me respeita? Como assim? Não, cara, eles que têm medo de vocês. A biologia que vocês estudam aqui pra UERJ, a química que vocês estudam aqui pra UERJ, bota eles no chinelo. Mas santo de casa não faz milagre. Então você viveu isso na prática. Você tava ali nos cursinhos mais renomados de São Paulo. E a gente vê esse movimento de cursinho de São Paulo vindo pro Rio e a gente não deita pra eles não, cara. Quem manda na UERJ é a gente. E mesmo no Enem, eles não estão com essa bola toda, não. Eles têm mais grana pra investir em propaganda na internet, se fazer de grandão, mas quem é grandona aqui somos nós. Então não temam esse negócio de que, porque o vestibulando de São Paulo, todo mundo imagina a Ryuka, né? Imagina o oriental, olhinho puxado, nerd mor que sabe tudo e bababá. Não é assim não, cara. Calma aí. Vai, Vitória, continua aí, por favor. Foi só um devaneio rápido. Tudo bem, tá tudo bem. Aí eu abri a prova, né, vi a questão e falei, gente, eu nunca ouvi falar disso, eu não sei, pô, eu tô estudando há anos e eu nunca vi isso, nem aula e nem livro texto. Eu só não vou falar o nome do cursinho aqui, né, porque... Não precisa, não. E era o cursinho, entendeu? Conhecido, assim, intitulado melhor por jornais e tal. E eu nunca tinha ouvido falar naquilo, nunca. Aí você
encarou essa questão e falou, cara, peraí, essa preparação que eu tô tendo aqui não tá essa Brastemp toda que me falaram. Então, aí eu falei, não, eu vou precisar voltar em biologia, em química, não pra eu aprender tudo do zero, porque acho que isso não existe, né? As coisas que eu já sabia. Mas porque tinham detalhes no meio do caminho que tava faltando, e que era justamente o que era perguntado ali, era aquilo que eu não tava sabendo responder. Então, eu comecei em 2020 estudando em casa, eu larguei o cursinho, até porque eu não gostava do cursinho presencial, eu me dava bem na minha mesinha lá, no meu quarto, entendeu? Com as minhas coisas, sozinha, tranquilinha, não tinha problema de disciplina, assim, eu fazia. Aí, eu comecei um cursinho online, e no cursinho online, já que era um aí da internet, tipo, baratinho, né? Não vou fazer propaganda aqui, né? Dá licença. Eu percebi que já nesse, que não era o melhor, o famosão, tinha esses pequenos detalhes. Era um cursinho só de biologia, química e física e matemática. Então, talvez por isso fosse um pouco mais específico. E só nesse cursinho... Já deu uma elevadinha no nível. Sim. Você falou, cara, tem coisa a mais pra eu aprender mesmo. Eu lembro que eu assisti uma aula que eu acho que ele tava... Eu não sei, acho que ele tava falando do sangue, assim. Começou a parte de tecidos e aí ele foi falar de sangue. E aí eu lembro que tinha uma questão na prova que falava qual era a associação entre anemia falciforme e trombose, alguma coisa assim. E eu não tinha sabido responder essa pergunta. Quando eu saí da prova, minha irmã falou, eu acho que é pelo formato e tal. Aí, não sei, né, o que eles estavam querendo na questão. Aí eu falei, nossa, é verdade. Eu até tinha capacidade pra pensar isso. Mas eu nenhum professor nunca tinha feito aquela associação pra mim. E na aula do cursinho, não era nenhum cursinho assim... sabe, super uau. E ele falou isso. Ele falou esse detalhe. Pessoal, quando tem as hemácias lá, anemia falciforme, é mais propício ter trombose, não sei o que. Ele foi explicando e eu falei, isso estava na questão que eu não sabia responder. Agora eu vou saber. Então, até o meio do ano eu estudei só essas matérias específicas por causa da discursiva. E do meio do ano pro final eu botei as outras matérias. História, geografia, porque era uma coisa Porque nessa altura do campeonato a UERJ já tinha... anunciado. Não, ainda não. Ainda não? Não, eu tava lá no meu... Achando que ia ter no meu discursiva. momento. Exatamente. Cada palavrinha eu ia meu anotando Deus. lá. Coitada, né? Coitada. Ainda tava iludida, vai. Coitada. Aí anunciaram que ia... Eu nem lembro o que eu tava fazendo nesse dia. Mas eu tava estudando, provavelmente. Aí anunciaram que não ia ter mais. Era só exame único. E acabou, entendeu? Aí eu até pensei, bom, acho que não é tão ruim, né? Porque se eu estou me aprofundando, eu vou conseguir responder as questões de assinalar. Vai dar tudo certo. Eu só não imaginava que eu ia ter que errar, 2 no máximo, sei lá, 4 no máximo. Isso eu não imaginava. Mas tudo bem, crise controlada, entendeu? Eu mudei a minha estratégia, não respondia mais as discursivas muito, o que acho que é errado, né? Aqui eu aprendi que a gente faz sempre... mudei um pouco a estratégia, comecei a fazer várias provas, assim, eu fazia 3 provas na semana, uma na segunda, uma na quarta e uma na sexta. E aí, nos outros dias, eu estudava redação e eu estudava as matérias que eu tinha errado. E eu tava lá, chegou um simulado que eu fiz 59. Aí eu falei, nossa, essa prova é minha, mesmo que não tenha discursiva, essa é a minha prova, eu vou passar. Aí, começaram os adiamentos, né? Teve o primeiro adiamento, aí depois eu de novo, foi vários adiamentos. Eu lembro que no último, eu tava sentada, era de manhã, eu acho. Eu tava sentada na mesa, estudando com meu namorado do lado, ele tava estudando também pra UERJ. E aí a gente tava num grupo de Telegram de estudos, né? Aí ele olhou assim pra mim, eu tava fazendo prova, eu acho, um simulado. Aí ele olhou assim pra mim, a UERJ foi adiada de novo, vai ser em julho, não sei o quê. Naquele momento, eu até compartilhei isso no chat uma vez. Eu larguei minha caneta e fui pro banheiro fazer chapinha no meu cabelo. Foi o surto, entendeu? Eu falei, já que é pra morrer, eu vou morrer bonita. Eu vou ter que refazer todo o meu cronograma agora, então peraí, deixa eu ir fazer minha chapinha, que era uma coisa que eu queria fazer, eu não tinha feito porque não tinha tempo, eu vou fazer minha chapinha. Depois eu refaço minhas coisas. Ai, Vitória, sério, a história é melhor, eu já sabia, mas contada assim é muito boa, cara. Eu falei, não, porque teve quem se jogou no chão. Teve quem teve piriri. Eu mantive meu controle. Teve quem ligou pra mãe gritando e teve quem foi fazer chapinha. Eu mantive meu controle. Eu achei que a sua decisão foi a melhor. Exato. Eu queria fazer minha chapinha, não dava, porque eu tinha ido já dormir que pra acordar cedo. Falei, bom, vou ter que jogar meu calendário no lixo e fazer outro. Eu vou fazer minha chapinha, porque agora eu não posso fazer mais nada. Vou largar essa prova. Fiz a minha chapinha, ficou tudo bem. Aí depois de tarde eu fui lá, arrumei meu cronograma.
Eu ia acabar com os simulados que tinha, que eu fazia mais prova antiga. Porque os simulados da UERJ que tem na internet, socorro. Joga no lixo. Joga no lixo. Tem um cursinho aí, que eu também não vou falar o nome, que tem simulado de tudo quanto é coisa. Gente, não façam. Não façam, entendeu? É ruim, o negócio é ruim, a resposta é ambígua, é horroroso. Parece Enem, que tem 2 respostas certas. Não façam. O único simulado UERJ que você já conheceu bom na vida foi do... Do foco. O único. Complete a frase. Peraí, que isso vai virar um meme. Vitória, o único simulado realmente modelo UERJ de excelência que você conheceu na vida foi o do... Foco medicina. Chupa. Aí, então, eu fazia as provas antigas, primeiro exame, segundo exame, porque, tipo, Era o que tinha. Exato. Normalmente, eles até disponibilizavam simulado. E eu cheguei a perguntar isso no Instagram deles, coitado, né? Daquele Instagram lá, ficou com Deus, aquele Instagram. Porque a de comunicação é muito difícil. Eu mandei um direct perguntando, boa tarde, né? Vocês vão disponibilizar algum simulado? Porque o modelo de prova tá diferente, não sei o quê. A minha resposta foi simples. Não. Adoro. Não. Falei, tudo Se bem. vira. É problema então, seu. Exato. Aí, então eu vou ter que fazer os exames de qualificação, pelo menos, né? A prova tem que se aproximar disso, não é possível. Então eu fazia 1 e o 2, desde 1900 e bolinha, entendeu? Eu fazia todas. E eu marquei o cronograma pra eu acabar os simulados, acho que na semana da prova. Porque eu fazia 3 por semana. Aí eu falei, não vai dar, vou ter que ajustar. Nesse momento você não tava nem mais assistindo aula, você Não. só realmente focava nos erros e pá. Isso. Depois que eu terminei o cronograma do cursinho, até a última aula, que acho que acaba... Não sei com o que acaba, já nem lembro mais. A última parte da biologia lá. Eu terminei o cronograma e falei, agora só questão, simulado e estudar alguma coisa que eu tenha errado sozinho. Beleza. Então eu comecei a fazer... E nesse meio do caminho você não tinha conhecido o foco ainda? Não, ainda não. Eu tinha procurado você no YouTube, Ah. por causa da discursiva, porque eu não achava nenhum material na internet, nenhum professor falava sobre isso, como que responder nada, eu não achava nada. Aí eu joguei no YouTube, né, prova discursiva UERJ, sei lá, alguma coisa assim. E apareceu um vídeo seu, falando, eu lembro até hoje que o vídeo era como responder as provas, alguma coisa assim, discursivas da UERJ. Ah, era o método Carol Braga. E aí você como falava gabaritar questões E discursivas eu lembro na que você UERJ. falava assim, a pergunta vai vir assim, qual a organela responsável pela fotossíntese? Aí eu lembro que você falou, Eu lembro. não é pra responder, a organela responsável pela fotossíntese é o cloroplasto. Aí É pra você- você falar, cloroplasto. Aí você ia, Eu eu falei, responderia sim. desde lá do ensino fundamental, Joãozinho tem 5 bolinhas, era assim, resposta completa. É a Aí famosa resposta você aprendeu sobre isso e você percebeu. Debochada ela. Não, aí eu falei assim, Palhaça. nossa, quem será essa mulher? Será que ela é, tipo, a garota das mídias, assim? Eu nem sabia que você era professora. Falei, será que ela é a garota das... Aí apareceu o Será diretor. que ela foi aprovada em medicina e agora é uma guru da internet? Tu vai virar guru? Eu não. Ah, pelo tá. amor de Não Deus. faz uma palhaçada Eu dessa. até dou umas diquinhas, assim, É, quem quiser. com mas humildade. com humildade, exatamente. Obrigada. Com minha sandalinha, Não, só né? pra saber. Tá. É, tá. Tá. Aí eu acho que apareceu embaixo de diretora. Eu falei, ela é diretora e tal. Por isso que ela respondeu uma pergunta tão simples, né? Porque ela não deve, sei lá, não deve ser professora nem nada. Aí depois que eu assisti alguns outros vídeos, eu entendi que você era professora. Mas eu achei que era uma professora qualquer. Professorinha, assim. É. Tipo a professora Helena. Uma coisa assim. Eu confesso que eu achei isso, com todo respeito. Não, tudo bem. Eu vou aceitar esse desacato porque depois você teve que engolir. Depois eu tive que... Depois você teve que me aturar. Mas aí, tipo, se perdeu. Eu não fiquei atrás, eu não conhecia. Acho que não tinha como ainda, né? Cara, 2019, pior que assim. tinha, porque a Comu nasceu no final de 2019 Uhum. com o intuito de durar 3 semanas de reta final UERJ. Que era, o Enem acabou, aí até a discursiva da UERJ final de 2019, e tinha uma galera que não tinha conseguido vaga no curso de reta final UERJ do Foco, Que as queria. matrículas fecharam, Uhum. alguns alunos não conseguiram vaga, e eles começaram a me pentelhar a caralha do meu juízo no Instagram, pelo amor de Deus, eu falei, tá bom, a gente faz o seguinte, eu vou fazer uma aula toda quinta-feira ensinando vocês a fazer a prova, e vamos que vamos, assim, tipo, no coração. Pronto. Só que a gente criou um vínculo tão forte que quando deu... Aí foi a prova da UERJ, entrei de férias. Quando deu 2020, a galera que não tinha sido aprovada começou a mandar mensagem. Ai, por favor, volta a fazer as aulas, volta. Aí eu, né, que já era mãe a essa altura do campeonato, falei, tá bom. Aí nunca mais larguei. Tô até hoje Mais com a uma Comu, coisa. toda quinta-feira, às 19 horas, aulas aqui neste canal do YouTube. Muito bem. Mas você não conhecia a Comu, tá? Não Foi conhecia. um vídeo meio aleatório. Foi um vídeo aleatório, larguei de mão, continuei fazendo minhas coisas lá. Aí, que eu tava falando, né, do cronograma, mudei meu cronograma, passei a fazer só 2 provas, porque não tinha simulado na internet, não tinha nada. Me ajustei. E aí, eu cheguei na prova,
e consegui acertar 56 questões. Estudando sozinha. Tipo, eu falei, eu tenho potencial. Eu fiz, só que eu fui muito mal na redação, né? Eu tirei 7. Muito mal não, mas pra É porque medicina não dá. a redação UERJ tem as peculiaridades e você não tava Não nada tava, treinada não tava, pra aquilo. Não tava mesmo. Aí eu fiz 91 pontos. Eu lembro que eu te mandei mensagem falando, Carol, eu fiz 91. Eu errei uma de química e uma de biologia e eu tirei 7 na redação. Ou seja, meus critérios de desempate ficaram com Deus. Foram péssimos. Aí saiu o listão, eu tava na posição 73, né? Mas eu mantinha a minha fé, coitada. Mas eu mantinha. E aí, quando saiu a lista, eu vi que eu não tinha passado por causa do desempate. E foi horrível. Ao mesmo tempo que isso melhorou até minha autoestima, assim. Não só pra mim mesma, mas pra minha família, assim, sabe? Eu senti que eu mostrei que eu poderia chegar lá. Eu mostrei pra mim e eu mostrei pra eles, sabe? Eu posso. Mas ao mesmo tempo eu fiquei, porra, nem quando eu consegui a nota. O que mais eu posso fazer? Nem quando eu consegui atingir. Eu lembro muito dessa sua fase, sabia? Você tava muito desiludida. Tava mesmo. Era isso Você mesmo. tava, assim, tipo, de mal com Deus. Tava. Meio que assim, porra, cara, 5 anos, eu meio que tô com a sensação que dei tudo, que a gente consertou esse negócio aí no meio do caminho, mas tô com a sensação que eu dei tudo, porque não era tudo, mas era muito. Uhum. Você tinha se doado muito. Finalmente alcancei a nota de corte e não passei pelo desempate. Só que o que eu lembro bem, assim, que o que eu ajudei você a perceber naquela altura do campeonato é, cara, não deixa isso te enganar sobre quem você é. Uhum. Não se perde na dor. Você sabe do seu potencial. Uhum. E, ao mesmo tempo, não se torne a pessoa frustrada, rancorosa e arrogante que realmente vai ficar brigada com a vida, né, no estado de permanência, e vai se tirar do jogo no sentido de achar que ainda não tem o que aprender. Gatinha, você ainda tem o que aprender. Tanto na parte técnica, redação UERJ, ainda tem algumas coisas a mais a serem aprendidas aí, mesmo das matérias que você supostamente já não precisava mais. E tem uma importante coisa ainda a aprender, Vitória. É o emocional. Você ainda deita pra prova. Você vai pra prova ainda duvidando de você. Então, se a gente fizer esses pequenos ajustes, o que já tá bom vai ficar excelente. E aí você não vai mais bater na trave. Você vai entrar no meio. Uhum. E aí, como é que foi, então, esse momento delicadíssimo da história em que você acaba tomando a decisão de realmente apostar muito alto na UERJ? Que mudanças aconteceram aí ao longo desse 2021, 2022? Bom, eu fiquei arrasada, né? Mas, como acho que a prova foi em julho, então já tava muito perto dos... E já tinha outra em março. Exato, e já tava muito perto do Enem, dos vestibulares do final do ano. E eu acho que foi nesse período que abriu a inscrição da FUVEST. E eu lembro que eu te mandei mensagem falando, Carol, eu vou fazer a UERJ de novo, eu vou fazer o Enem, eu vou fazer a Unicamp. Você acha que eu faço a FUVEST, não sei o que e tal? E eu lembro que você falou, não faça. Você já tá lidando com 3 provas, o Enem é o UERJ mais parecido, mas provas muito diferentes, vai ser mais uma pra você estudar, tem um monte de livro pra ler. O meu conselho é que você não faça. E era só isso que eu precisava ouvir. Eu falei, eu não vou fazer. Era o último dia pra pagar. Eu lembro, era o último dia pra pagar. E aí eu falei, eu não vou fazer. E aí eu não fiz. E aí eu continuei estudando pro Enem, né? Melhorei um pouco, mas não deu. Eu acho, o que eu melhorei nas matérias, eu pequei na redação, porque a minha nota de redação caiu muito. No outro eu tinha tirado 960 e nesse eu tinha tirado, tipo, 840, acho. Foi péssimo, não dava, né? Só que daí, depois que passou isso, tinha outro UERJ em março. E aí eu entrei no reta final, que foi que eu consegui o reta final. Eu falei, não, agora, pô, se eu acertei 56 questões sozinha, fazendo reta final do foco medicina, não tem como, cara. Essa vai ser minha prova. E não foi. Não foi minha prova. E o que você acha que rolou aí nessa prova? Pra que você não tenha desempenhado tanto? Tipo, o que pesou ali na hora da prova? Eu não sei. Eu acho que eu não fui com uma confiança boa, eu acho.
Eu acho que eu fui meio cega, sabe? Tipo, essa não tem opção, eu vou passar. Porque na outra, eu fui tão bem. E agora eu estudei com eles, não tem opção. Olha o que eu fiz da outra vez, eu fiz 91. Agora eu vou gabaritar essa prova. Eu acho que eu fui meio cega, assim, sabe? E aí chegou lá na hora, eu tirei 7,5 na redação, então eu evoluí meio ponto. E nos simulados eu tava tirando 9 em casa. Isso não era comum, entendeu? Teve simulado que eu acertei 58. E era o simulado do foco, então não era qualquer simulado. Eu falei, não, total. Aquela prova, eu realmente acho que ali foi a última cartada da vida dizendo assim, Vitória, é o seguinte, pra ser médica você tem que engrossar a casca. Não vai dar pra na hora que o bicho pega, você, tipo, de alguma forma deixar uma carta em cima da mesa. Você não tá jogando com todas as cartas que você tem. Você deixou a questão aí que você podia ter levado. Você perdeu o ponto nessa redação que você podia ter levado. E aí, esse resultado da UERJ, ele, que acabou sendo pior do que o anterior, bem pior. ele não te deixou desiludida, ele te deixou estrupiada. Foi um outro raiva, nível, fiquei com com raiva. Você tomou ali, cara, uma porrada mesmo. E vamos pro último ano, que foi o ano em que não tinha mais negociação com fracasso, nem o emocional, nem o técnico, era a hora de vencer. Aí, o que acabou acontecendo aí? Porque a prova da UERJ, que você tinha feito a reta final, acontece, né? Dia 20 de março de 2022. E a prova da sua aprovação aconteceu em dezembro desse mesmo ano. Eram meses para ajustar o que precisava ser ajustado em todos os âmbitos. O que rolou com a Vitória? Bom, primeiro, meu mundo caiu, né? Bem Maísa. Depois que eu saí da prova, porque eu tive no meio da prova a sensação, assim, de que eu sabia que tinha várias questões que eu não tava conseguindo fazer, sabe? E eu olhava pra questão e falava, gente, que matéria é essa? Eu não sei nem o que eu posso aplicar aqui. Tinha uma questão de física, aquela questão da praia, ridícula. Até hoje eu não sei essa questão. Confesso que eu queimei ela, assim, eu fingi que ela não existia. Não é que você não sabe, você não quer saber. Eu não quero saber. Eu não quero saber Ninguém mais. me Não conte. preciso mais disso. Que eu olhei pra questão e falei, gente, que matéria é essa? É conhecimento de cotidiano? Eu não sei o que fazer aqui. Aí eu fui no banheiro, no meio da prova, falei, não, eu tenho capacidade, sabe? Eu tentei. Você tava se perdendo, mas ainda tava lúcida, Exato, né? eu tentei me jogar com o meu emocional do tipo, não, eu vou ler a questão de novo, eu tenho capacidade pra fazer, eu tenho conteúdo pra fazer, eu vou fazer a questão e vou acertar. Só que quando eu cheguei, no outro dia, eu já cheguei meio assim em casa, né? Na casa da minha irmã, no caso. Aí, no outro dia, antes de ir pra rodoviária, que eu fui embora de ônibus com meu namorado, eu acho que eu fiquei 1 hora no banheiro, tendo uma crise, assim, de ansiedade. Eu não conseguia parar de chorar. E era sabe um choro que você fica sem fôlego, que o peito dói, assim, eu sentia dor. E eu nem sabia, eu não tinha corrigido a prova. Mas eu acho que no fundo eu sabia, né? Tanto que eu não corrigi. Eu esperei sair a nota, pra eu ver a nota da redação, pra eu ver tudo. E aí eu combinei comigo mesma, né? No dia que sair a nota, eu vou corrigir a prova primeiro, depois eu vou olhar. Porque daí, se você tá corrigindo, você perde de 1,5 em 1,5. Se você já olha lá o resultado, já perdeu todos os pontos. Aí eu fui corrigindo. E eu só lembrava de questões que eu tinha errado, que às vezes, a gente tem isso, né? Às vezes, tinha aquela questão lá, acho que eu errei. E também tinha aquela outra que eu tava em dúvida. Eu sempre fazia isso. Eu comecei a corrigir, e eu vi que eu tinha errado questões no começo da prova. Tipo, eu errei a primeira questão. E quando chegou no 5º erro, eu falei, já era, acabou. Não dá mais pra mim, porque eu sei que tem outras no final que eu vou ter errado, eu não vou corrigir mais. E aí eu só olhei a nota, e eu tinha errado 10 questões. Eu tinha errado 10 questões. E tirado 7,5 na redação, meio ponto de evolução. E aí eu comecei a chorar, quase, sabe quando você chora tanto que você tem ânsia de vômito? Assim, quase vomitei. E eu lembro que, acho que eu avisei minha mãe primeiro que não ia dar, já falei pra ela, não vou passar, não vai dar, minha nota ficou baixa. E aí eu entrei no Instagram e você tinha postado, pessoal, saíram as notas, se você quiser me contar uma notícia feliz, manda mensagem, se você quiser contar uma notícia triste, manda mensagem. E eu lembro que eu escrevi pra você, deu tudo errado. Eu lembro que eu escrevi exatamente isso. Deu tudo errado, Carol, eu não vou passar. Eu errei 10 questões, a minha redação foi horrível. E aí eu lembro que você falou, se você precisar conversar, eu tô aqui, ficou, né? Aí você perguntou, você já começou a estudar de novo? Porque já tinha passado um tempo da prova, acho que tinha passado 1 mês. E aí eu falei que eu não tinha condições, que tinha tido aula da Comu já tinha começado.
Uma delas eu tentei assistir, mas eu assisti 5 minutos e não dava pra mim. Não dava. Você tá muito mal da cabeça, Tava né? muito mal. Eu juro por Deus, eu sentia raiva o tempo inteiro. Eu só queria ficar quieta, sozinha. Eu sentia raiva de tudo. Tava brava com todo mundo, assim. Apesar de não externalizar, era isso que eu sentia. Aí, eu lembro, eu te mandei mensagem, você foi me acalmando e tal, perguntou se eu tava estudando. E eu falei que não eu não tinha conseguido, não conseguia pegar em livro, pegar em nada. E aí eu lembro que você falou, existe a possibilidade de você vir para o foco? E aí eu falei, questões financeiras, eu não sei se vai dar. Porque apesar da minha irmã ser médica, ter uma boa condição, ela tava juntando pro futuro dela, pra ela poder fazer a residência dela com calma. Eu não queria sugar ela assim. E eu sabia que os meus pais não iam conseguir pagar, sabe? Aí eu falei, não, mas eu vou tentar. Aí eu mandei pra minha mãe o PDF, né, com todas as informações. E eu sabia que ela ia falar não. Mas aí a primeira coisa que ela falou, não dá. Não, a gente não consegue e tal. Aí ficou se arrastando nisso vários dias, tentando, conversando com a Jéssica, conversando com meu pai. Vamos dividir, vamos fazer assim. E deu. E aí eu continuava destruída, mal, péssima. Mas eu tinha um conforto, sabe? Eu me sentia, tipo, abraçada, assim. Essas pessoas vão me ajudar, né? Eu encontrei um lugar aqui bom. Vai dar tudo certo. E aí, ao mesmo tempo que você tem aquele gásinho de começar de novo, assim, vamos estudar, vou comprar minhas coisinhas. Tem uma ferida ali, né? Nossa, não dava, tava ruim. Mas eu fui fazendo. E eu acho que... E você entrou pro preparatório completo online e continuava lá em São Paulo, com a sua mesinha no seu quarto, bem bichinho do mato, do jeito que você gostava de estudar, mas ao mesmo tempo, com as aulas ao vivo, com a doideira do chat, mesmo o time da galera daqui te move, porque eles são muito doidos. Então né, tipo, não tem como, assim, você foi envolvida naquela nova, cara, naquela nova família, naquele novo time. E você falou, tá, não importa que seja meu 7º ano, eu vou agarrar essa oportunidade com tudo. Até porque tem um aspecto muito interessante da história que é, você envolveu sua família toda nesse sonho. Então não dava mais pra ficar ainda, tá foda, que dor, Não, peraí, deixa eu catar meus capos aqui e me situar, porque isso aqui é oportunidade. Não, e eu fiquei sabendo depois que a minha mãe já tinha falado, vamos tentar um FIES, né, de repente, assim, não sei, vai que você consegue. Mas não era isso que eu queria, sabe? Meu sonho era medicina na pública, era isso que eu queria, não ia ser a mesma coisa. Tudo bem, eu ia fazer medicina, ia, mas não era isso que eu queria. E ela me contou que ela conversava com a minha irmã, tipo... com a Jéssica, né, minha irmã mais velha, não, vamos conversar com ela, de repente ela muda de ideia, tem um plano B e tal, e o único que falou que não era pra falar isso foi o meu pai. O meu pai, ele é de poucas palavras, entendeu? Ele é de poucas palavras, ele é mais da brincadeira do que do coração. Ele é mais da brincadeira do que do coração. Aí ele falou assim, se esse é o sonho dela, ela vai correr atrás desse sonho. Que lindo. Não tem. Eu fiquei muito surpresa, porque ele não falou isso pra mim, ele falou isso pra minha mãe. Que lindo. Mas eu achei tão bonitinho. Aí... Teve uma mentoria também, eu lembrei agora, que você fez com o Rodrigo, que ele sempre lembra dessa mentoria. Fez você e o Carlos Eduardo, que também foi aprovado, só que pelo Enem, tá indo lá pra Teófilo Otoni. E vocês dois têm perfis familiares completamente diferentes. Tipo, na família dele, a pressão era que todo mundo era médico. Eu lembro. E a namorada dele já tinha sido aprovada, inclusive pra UERJ. E ele ficava meio que duvidando se ele era tão bom à altura daquela família. E no seu caso, tipo assim, você vinha de uma família que tinha uma condição financeira mais difícil, sua irmã fazia medicina, mas era a irmã bem mais velha, era a inteligentona da família, você tinha um contexto muito diferente, né? E o Rodrigo falou coisas muito importantes naquela mentoria pra vocês, né? Mas eu queria que você lembrasse, assim, tipo, especificamente essa vinda, esses meses que você acabou ficando no foco online, antes da sua aprovação, eu queria que você lembrasse, assim, algumas viradas de chaves importantes, assim, alguns momentos importantes para que você tivesse não simplesmente sobrevivido a toda aquela dor, mas ressignificado toda aquela dor e ainda ter botado pra fora uma força que você nem sabia que tinha, cara. Isso é muito forte, entende? Nessa mentoria, que foi meu primeiro contato com o Rodrigo, que eu já tava toda nervosa. Eu fiquei falando, meu Deus, será que é o Júlio? Será que é a Carol? Será que é o Rodrigo? Quem será que vai ser? Porque eu só falava com você. E aí foi o Rodrigo, né? Eu falei, não, tá calma, vai dar tudo certo, não precisa ficar nervosa.
E uma coisa que eu já vinha aprendendo, assim, desde da batida na trave, era que eu tinha que me valorizar. Que eu tinha que enxergar que eu conseguia. E nessa mentoria, o Rodrigo exaltou tanto isso, tipo, de que fazia muito tempo que eu tava tentando, e ele, sabe, ele me valorizou tanto, que eu falei, cara, esse cara me valoriza mais do que eu. Ele acha, tipo, mais de mim do que eu mesma. Ele acha que eu sou mais capaz do que eu mesma acho. Isso não pode ficar assim. Eu tenho que ter esse sentimento também, sabe? Eu preciso me valorizar e valorizar todos os anos que eu estudei, igual ele tá falando aqui. Então, isso foi importante. E uma coisa que eu aprendi também foi que eu acho que vestibulando vive muito no passado e no futuro. No passado, do tipo, eu não passei, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo? Eu deveria ter feito tal coisa. Se eu não tivesse errado aquela questão. E no futuro, do tipo, o que eu vou fazer ano que vem? E se der tudo errado? E se não sei o quê? E nesse único ano, eu acho, especificamente, eu vivi mais no presente. Eu tava presente nas aulas, eu participava do chat, eu não pensava no ano que vem. Eu pensava, no máximo, na outra semana, nas coisas que eu tinha que fazer, na prova que eu ia fazer aqui. Inevitavelmente, você tem essa ansiedade. Então, eu vivia muito mais assim. E eu lembro que a Fernanda falava, que eu até ficava brava quando ela falava isso. Ela falava, você precisa ser feliz, não sei o quê, não sei o quê. Eu falava, meu Deus, Fernanda, mas eu tô miserável aqui, eu não quero, não é isso que eu quero. Aí eu dizia pra mim mesma, não, tudo bem, eu sou feliz. Eu posso não estar nesse momento, mas eu preciso ser, pra eu conseguir fazer o que eu preciso fazer aqui. E eu acho que isso me ajudou muito, de focar no que eu tinha que fazer agora, na redação que eu tinha que entregar agora. Aquele era o momento. Eu tava no melhor lugar, com muitas oportunidades. Se eu precisasse chorar pra você, eu chorava. Se eu precisasse de ajuda, falar socorro, não tô entendendo mais o que tá acontecendo, minhas redações, essa nota horrível, que eu falei pra você. Eu tinha ajuda, eu tinha pra quem correr, sabe? E isso foi completamente essencial. E eu já tive a oportunidade de falar algumas vezes pra você. De vez em quando, a internet, ela me aproxima, algumas pessoas poderiam dizer que de forma aleatória, de pessoas que, cara, de alguma forma, eu começo a olhar pra aquela pessoa e falar, cara, tem um chamado ali, tem alguma coisa, tem alguma coisa, tem alguma coisa. E você foi uma pessoa assim, né? Tipo que quando a gente começou a conversar na internet, eu falei, cara, essa menina... Primeira coisa que eu identifiquei essa menina tem uma dor. Tem uma dor, assim, muito grande, assim, ela tá muito sofrida. E eu falei, eu posso contribuir com ela de alguma forma. Então, a minha contribuição naquele primeiro momento, ela tá ali pra quando você precisasse. Então, eu não chamava você, não procurava por você. Mas toda vez que você vinha falar comigo, eu falava, cara, eu quero que ela saiba que eu tô aqui. E a gente foi construindo mesmo uma relação, né? E quando aconteceu esse lance em 2022, que terminou a reta final UERJ, eu sabia de todo o esforço que você tinha feito pra vir pra reta final UERJ e o quanto você tava muito dilacerada. Eu falei, cara, eu tenho uma responsabilidade afetiva com a Vitória agora, que ela vai passar, eu tô enxergando isso e ela tá fraca. Então, eu tenho que trazer ela pra ela de novo. Eu tenho que puxar ela pra ela porque ela tá se perdendo do propósito dela. A dor tá sugando ela. E aí, quando você veio pro foco, eu falei assim, agora foi. Porque você veio pra cultura, pra mentalidade. E aqui a gente tem uma mentalidade muito forte, que é entender que vencer tem que ser uma obsessão. Quem não é obcecado por vencer se perde pelos barulhos do mundo. O barulho é muito ruidoso, né? O mundo é muito ruidoso. São muitos barulhos no mundo, né? As nossas questões, os nossos traumas, os problemas, os medos, as inseguranças. Então, se a gente não tiver em meio a pessoas que estão remando na mesma direção, que realmente apresentem todas as ferramentas para que você possa encaixar no que você precisa naquele momento, porque isso é muito único. Não tem a receita do bolo, não tem o ticket da aprovação, mas tem todo o arsenal de ferramentas ali no mesmo lugar. Cara, era a única coisa que faltava. Você tinha que enxergar que você tava com os melhores, que você tinha que botar para fora o seu melhor. E foi.
e deu certo. Então, 7 anos, nossa, 7 anos, como você aguentou 7 anos? Quando você olha pra trás, assim, você, hoje, já aprovada, você sente o peso, assim, nossa, 7 anos, meu Deus, como eu estou abatida pelo tempo. Você sente isso? Nada. Era como se você simplesmente estivesse vivendo. No processo foi muito doloroso. Uhum. Mas agora, né, tipo, às vezes a gente conversa lá na faculdade, né? Ai, que chique falar isso. Quantos anos você ficou? Eu fiquei por 4 anos, eu fiquei por... eu fiquei por 7 anos. Mas eu, com orgulho, claro. Sabe? Pô, eu Hoje, fiquei 7 anos. ressignificada. Sim. Porque antes era vergonha, né? Faz 6 anos que eu tô fazendo vestibular e vai se encolhendo, assim. Mas hoje eu falo, eu fiquei por 7 anos. E, tipo, eu sinto que eu tô me exibindo, sabe? Assim, não querendo parecer esfregar na cara dos outros. Não, pelo amor de Deus. Não, mas é isso. Parece que eu tô falando. E o Rodrigo, que agora meu namorado tá no foco, né? Graças a Deus, vai dar tudo certo. Teve uma mentoria. Próximo. É o próximo. Teve uma mentoria que ele fez, que ele teve que assistir gravada, porque ele não tava matriculado ainda. E eu assisti um pedaço com ele. E ele falou de mim. Olha que legal. Ele falou assim, a gente tem uma aluna que passou agora, ela ficou 7 anos. Essa menina é um monstro de ter conseguido ficar tanto tempo assim. Eu falei, é isso. Agora eu me valorizo tanto quanto o Rodrigo me valorizava naquela primeira mentoria. Agora. Aí eu sei o que ele tá falando. Porque eu também acho isso de mim mesma. E é isso. E é isso. A Turo surta. Vitória, obrigada demais pela generosidade da entrevista, pela paciência de ter vindo compartilhar com cada um que hoje está tendo o privilégio de conhecer um pouquinho mais a sua história. Você é uma menina incrível, que tem uma luz e que eu sei que viveu esses 7 anos porque é médica que você tem que ser. Cada um de nós tem uma contribuição para dar para o mundo. A gente não pode passar por essa vida se sentindo completamente individualista e a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. Não, óbvio que tem essa parte, que bom, mas eu acho que cada um de nós tem alguma coisa de muito melhor, de extraordinário para oferecer para o mundo. A minha não é ser médica, mas a sua é. Então, é isso, você é foda mesmo, porque você resistiu a esses 7 anos e hoje você vai ser médica. E pela UERJ, né, cara? É melhor. Tipo, caraca! É muito foda, é muito peso e eu tô muito orgulhosa, muito, 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 muito orgulhosa. E quero ter você pra sempre na minha vida. No meu coração já é certo, mas na minha vida, viu? Também. Obrigada, de verdade. Manda só uma mensagem final pra galera do tipo raça, força e fé, porque esse ano tem o UERJ de novo. Inclusive, Enem e tudo. Inclusive é um dos gritos, né? UERJ raça, que a gente faz lá na UERJ. Uhum. Eu queria falar uma coisa. Olhe pra câmera agora. Né? Isso, vai lá, manda ver. Agora é seu Meu momento. Uma coisa que eu sempre penso, assim, que eu pensava também quando eu tava fazendo vestibular. A gente pensa que a vida tá fazendo as escolhas. Eu não tô passando. Você até falou isso na aula inaugural, que eu assisti gravada. Não existe uma gangue mundial que marcou um X na sua testa e falou, é você que não vai passar no vestibular. Não, isso não existe. E eu pensava isso. Eu sou a escolhida, entendeu? Eu pensava que esse era o sinal da vida. Toda vez que for fazer vestibular, eu não vou passar. Porque não é pra eu ser médica. A vida está tentando me dizer que esse não é o meu caminho. E isso não existe. Nada está pré-determinado, assim, sabe? Você que decide o que você vai fazer. Se é isso que você quer, é isso que você tem que fazer. Senão você tá aqui pra cumprir um roteiro. Você se forma na escola, aí você entra na faculdade, consegue um trabalho, sai da casa dos seus pais, casa com alguém, se você quiser, tem filho se você quiser, envelhece e morre. Você vai fazer o quê aqui se você não vai fazer o que você sonha, sabe? E eu pensava muito assim, que a vida está me dando sinais. Mas a vida não escolhe nada, é você que escolhe. A vida pode se encarregar do tempo, das adversidades, mas é você que se encarrega das escolhas. Tanto que se você quer desistir, você vai ter que escolher desistir. A vida não vai fazer você fazer nada. Você que vai estar escolhendo que não vai seguir nesse caminho. Então, não desista. Isso é clichê, mas é eficaz. Não desista. Eu demorei 7 anos, mas eu cheguei. E foi o meu tempo. Talvez o seu seja 10, talvez o seu seja 5, talvez seja 1. Tem gente na minha sala com 18 anos, entendeu?
Mas é isso, vai ser no seu tempo. E é pra você ser médico. Para com essa história de, ai não, a vida está tentando me dizer, a vida não está tentando te dizer nada. A vida pode estar te preparando, engrossando sua casca, igual você falou. Mas se é isso que você decidiu, é isso que você vai ser. E é isso, não é pra desistir, nunca. Sem mais a acrescentar, um beijo a todos os espectadores, porque depois disso que ela falou, Brasil, não tem condição de ser humano falar, ai, porque eu acho que comigo vai dar errado. Não tem uma gangue mundial que marcou um X na cabeça da Vitória, e ela está aqui de testemunha também, não marcou na sua, ok? Quem quiser deixar uma pergunta, uma dúvida, um comentário, um beijo pra Vitória, larga o dedo aqui embaixo do vídeo. Mais uma vez, obrigada demais, viu, senhorita? Eu que agradeço. Muito obrigada. E a Vitória estará esperando vocês como... Ela mal é caloura, Mas eu vou estar esperando. mas ela vai estar esperando A gente vocês já tá planejando a semana de recepção, entendeu? A gente vai fazer isso aqui. 2029. Com certeza, gente, com certeza. E vai estar presente no aulão de véspera da UERJ. Tá prometido aqui pra Ai, todo que mundo, bom, eu queria viu? esse momento, eu queria. Ela estará presente. Galera, vamos dar um beijo, um tchau? Beijo! Tchau!